Fala galera, É, dando continuidade, até que enfim, né, vamos começar aqui a fazer, é, a colocar massa aqui no boneco, certo? Se não me engano, já tem uns 5 ou 6 dias, talvez até bem mais do que isso, que eu coloquei, que eu fiz essa cobertura de massa do jeito que está aqui. Para quem não tem contato com biscuit normalmente, quem nunca mexeu, que é a primeira vez, ele a textura dele fica muito dura, parece pedra mesmo. Ele se torna uma peça até bem resistente, porque tem muita gente que acha que tem receio quanto ao biscuit, porque acha que vai ficar uma peça frágil porque a gente vê muita lembrancinha, aquelas coisinhas muito delicadas, e acha que a massa do biscuit ela é muito frágil, fácil de quebrar. Não é, ela até quebra, levando áreas mais frágeis, tipo mão, dedos, né? Ela até quebra se levar uma queda, e às vezes até depende da altura que vai cair. Mas isso não é algo que não vai acontecer com plástico, não vai acontecer com resina, acontece do mesmo jeito. Então, lógico que dependendo da resina, se ela for aquelas resinas flexíveis, ela é bem mais resistente. Mas vamos lá. Tentando dar uma iluminação aqui, que hoje está muito nublado. Primeiro passo. Muito importante que não pode faltar aqui nesse momento é um pouco de água. Muito cuidado, pessoal. Em primeiro lugar, tenta manter alguma vasilha, um potinho com água assim, preferência até bem menor do que esse, um pouco distante do boneco que você está utilizando, porque é comum ele cair, bater na água e essa água espalhar por todo o seu mesa. Como vocês podem ver, isso já aconteceu muito. A minha mesa já tá bem estragada por conta disso. Eu uso geralmente uma base de corte aqui em cima, mas hoje eu não tô muito afim não. Sempre lembrar de passar o creme na mão. E vamos lá. Não existe um padrão de, por exemplo, qual parte do corpo eu vou começar. A única coisa que eu costumo fazer é o seguinte, eu sempre faço as mãos antes do antebraço, porque eu faço a forma que eu trabalho com a mão é a seguinte: eu faço mais ou menos ela daqui pra cá. Essa massa que vai sobrando aqui, eu encaixo aqui e depois eu faço a musculatura do antebraço por aqui. Porque se eu for fazer o antebraço primeiro, depois a mão e só colar, vai ficar uma emenda que às vezes não é tão fácil de retirar. E não fica tão seguro, na minha opinião, certo? Então aquela mão pode ficar fácil de descolar. Dessa forma que eu coloco, ela solda de uma maneira melhor, fica bem mais resistente. Então normalmente eu faço o seguinte: eu começo com o tronco, essa parte daqui. Outro problema que acontece muito é quando a gente tá modelando, você quer deixar uma parte secar. Então, nesse caso aqui do boneco, isso não vai ser muito problema, porque ele já está ficando em pé. Então, eu posso modelar ele inteiro e eu posso guardar ele em pé. Ele vai secar em pé sem problema. Mas nem todo boneco isso é possível. Então, às vezes a gente precisa deixar o boneco descansando durante um tempo.
antes da gente dar continuidade. Então, o que é que eu costumo fazer? Na verdade, eu uso várias técnicas diferentes. A primeira, a que eu mais costumo utilizar, eu pego um arame, digamos, que eu fiz o tronco aqui, e ele não está ficando em pé e eu preciso deixar ele em algum local que é até aquele tronco secar totalmente para eu dar continuidade em outra parte. Então eu pego um arame, enrolo aqui na perna, faço um gancho e penduro ele em algum local. E às vezes eu vou trabalhar, vou fazer alguma outra coisa, deixo ele secando durante o dia, então até a tarde. Durante a tarde estou pegando nele de noite novamente. Ele pendurado aqui, ele não vai correr o risco de amassar e desmanchar alguma coisa que eu já fiz. Outra forma que você pode fazer é, por exemplo, fazer a parte da frente do tronco, deixa ele de costas, ele vai secar essa parte aqui, depois você vai vir para as costas e vai poder deixar ele descansando desse outro lado. Isso são sempre opções. Beleza? Vamos lá. Vocês vão perceber o seguinte, sempre que você vai pegar na massa, se você, a massa ela cola, ela vai soldar onde tem água. Então o que acontece? Se você pegar se você molhar a sua mão e for pegar na massa, ela vai começar a colar nos seus dedos. Então, o que é que eu faço para eu não correr esse risco de ficar, por exemplo, eu passei o creme, minha mão está hidratada, eu não tenho problema para manipular a massa. Eu costumo usar um pincel, eu pego o pincel, molho um pouco o local, esse aqui está sujo de tinta, molho um pouco o local que eu quero colocar a massa, entendeu? Sem fazer muita sujeira. E depois eu vou manipular a massa e colocar no local, certo? Então essa é a dica que eu vou dando para vocês iniciarem. Aqui é o seguinte, a musculatura do tronco e abdômen, né? Ela ela é um pouco complexa se você for utilizar anatomia real, tudo. Mas como eu falei, a gente vai usar uma anatomia mais simplificada. Esse exemplo de action figure que eu achei, na verdade, uma estatueta, ela já tem uma anatomia mais simples. Aqui tem apenas três conjuntos de músculos. Então a gente pode começar fazendo essa aqui. Os próximos vídeos que eu vou fazer, eu vou detalhar um pouco mais a anatomia, principalmente a anatomia do tronco, certo? Sempre siga a referência, sempre. Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho aqui uma boa noção do que eu vou ter no tronco do Hulk. O que eu fiz? Eu tenho aqui o peitoral. Eu quero colocar a linha de cintura dele mais ou menos aqui. Então eu não posso colocar esse músculo muito grande, que eu acabei fazendo o tronco dele um pouco pequeno, certo? Então, mais vai para exemplo aqui, ele vai servir. Então o que eu faço? Eu sempre começo com um conjunto de músculo mais de cima, certo? Você pode sempre fazer o seguinte, molha um pouquinho dele e vai molhando aqui e já vai alisando esse músculo no restante do corpo, certo? E vai seguindo a referência. Se você for tentar fazer um igual
na pose idêntica à referência que você está utilizando. De preferência, imprima aquela referência no mesmo tamanho da peça que você está fazendo. Dessa forma você vai poder comparar sempre o que você está fazendo com a referência que você tem, certo? Então coloca a foto aqui do lado, vai comparando. Você pode tirar a medida, usa um caliper, alguma coisa, até pela própria esteca você pode comparar aqui, pega o tamanho aqui, compara na referência que você está utilizando, ou até mantém em uma certa distância, mesmo você utiliza a perspectiva, né? Dá uma comparada com a referência que você está utilizando, aproximando aqui da posição que você quer, onde você está vendo, que o que você está vendo aqui está do tamanho do que a referência está lá, você pode fazer um comparativo também, certo? O que acontece? Para mim, na minha opinião, esse tamanho aqui está ok. Então o que eu vou fazer? Eu fiz o da esquerda, o músculo esquerdo, certo? Aqui. Pego um outro pedaço de massa e comparo se está igual. Não está, incluo mais um pouquinho de massa aqui, sovo para juntar, e agora eu comparo. Está mais ou menos do mesmo tamanho, um pouquinho de água aqui no local e venho com a massa. E o que eu faço? Molho um pouquinho a esteca no local, na água, e vou passando no local para soldar e alisar essa massa aqui. Sempre, pessoal, faz a correção, qualquer tipo de correção, na mesma hora que você está colocando a massa. Não deixe para esperar daqui a 5, 10, 15 minutos não. Às vezes a gente se distrai, deixa a massa aqui, coloca a massa e vai fazer outra coisa e não dá um acabamento. Ela vai secar e você vai perder aquele trabalho, vai ficar com uma qualidade ruim. Continuando aqui, coloca o segundo conjunto de músculos e vai modelando. Cada conjunto desse que você colocar, cada músculo que colocar, vai alisando, vai corrigindo já. Depois de pronto, se você viu algum defeito, não dá para corrigir, dá. Um bom estilete sempre ajuda para retirar aquela parte que não está legal e fazer outra por cima. Essa parte, isso é interessante para você, porque você tem que deixar sempre um pouquinho de massa daquela cor que você tingiu. É sempre bom ter um pouquinho sobrando. Às vezes a gente precisa fazer alguma correção e é melhor já ter a massa pronta naquela cor do que correr o risco de ter que achar aquele tom novamente. Tá vendo que ficou alguma imperfeição aqui, ó. Então você vai com o dedo um pouquinho úmido e vai corrigindo. Algumas marcas que vão ficando, a gente vai devagarzinho com a esteca, vai retirando.
Eu estou fazendo um pouquinho rápido porque eu não quero que o vídeo fique longo demais. Esse terceiro conjunto de músculo, ele vai além da parte da calça. Eu não vou fazer todo aqui, porque isso aqui eu vou jogar a calça por cima, mais ou menos nesse trecho aqui, então isso aqui é desnecessário, certo? O formato desse terceiro músculo aqui é esse, realmente é isso, na anatomia correta, né? Que na verdade aqui, esse músculo aqui na verdade é a quarta dupla de músculo do abdômen. Aqui são 4, esse aqui seria o quarto. Como eu estou fazendo essa anatomia um pouco mais simples e o tronco dele ficou um pouco pequeno, então a gente vai fazer assim mesmo. Mas caso o tronco de vocês tenha ficado um pouco maior, não tem problema, vocês devem realmente colocar um outro conjunto de músculo aqui. Vai passando o dedo úmido e alisando. Aqui, para não fazer muita sujeira, aqui é o seguinte, o correto aqui seriam 2 conjuntos de músculos grandes, para que a gente fizesse a anatomia desses abdômen, desses músculos abdominais colaterais aqui. Seria o ideal, o ideal não, a anatomia correta seriam 2 conjuntos de músculos. Como eu disse, a gente está fazendo anatomia mais simples, eu vou fazer como esse que a gente está vendo, que na verdade aqui ele tem 2, mas a gente praticamente não vê porque ele avantajou demais esse músculo. Então aqui a gente pode fazer só uma pequena marcação. Tem uma pequena marcação aqui. Certo? Eu vou fazer o umbigo dele aqui. Alguns detalhes sempre de pele, de fibra, isso aqui sempre pode ser colocado, certo? Então, eu não estou detalhando muito, como eu disse, para não me alongar demais. Nessa anatomia aqui, ele só tem, você pode ver que ele só tem 1, 2, 3 conjuntos de músculo que já encaixam nesse aqui. Na verdade, se não me engano, são 5 na anatomia correta. Então, de qualquer forma, só para demonstração aqui, eu vou colocar só mais um para poder unir aqui.
fiz esse aqui, só pegar mais uma referência aqui. É sempre bom a gente estar de olho, a gente levar em conta essa anatomia real do ser humano. Abaixo desse músculo grande do abdômen aqui, ou melhor, na lateral dele, tem um outro músculo que sai aqui direto e ele vem até aqui. Ele faz essa curva, ele vem por aqui e volta aqui. Então é sempre bom para a gente saber onde é que entra cada músculo, para que quando você for montando o seu boneco, ele não acabe parecendo uma coisa muito diferente do humano, normal, certo? Então você pode fazer assim, e aqui, certo? Eu vou dar um corte no vídeo, eu vou fazer só essa lateral, vou dar um corte no vídeo e volto depois com ele já pronto aqui pra gente entrar na parte do peitoral. Normalmente eu só faço esse peitoral depois que eu já tenho isso aqui pronto. Eu tô achando que eu vou fazer exatamente isso. Eu vou fazer só. E outra coisa, esse músculo aqui, normalmente eu também coloco ele por último, porque é depois que eu já fiz a musculatura das costas, certo? Então ele entra aqui, que eu já vou fazendo ele e dando acabamento. Então eu vou dar um corte no vídeo, vou voltar aqui só para mostrar como foi como é que ele vai estar um pouquinho pronto já, e vou dar o acabamento para não alongar demais o vídeo. Pronto, voltando aqui, eu fiz a segunda parte, a lateral direita do abdômen, certo? Eu estou percebendo agora que ele não está ficando do jeito que eu imaginava, que eu esperava fazer ele bem maior. Mas, como é apenas um tutorial, eu não vou me preocupar tanto na qualidade final desse boneco ainda, certo? Mas de qualquer forma ele ainda vai ficar legal. Qualquer coisa eu posso aumentar ele um pouco depois, dar um pouco mais de volume para a musculatura dele, certo? Como eu imaginava, eu vou dar preferência a fazer esse peitoral depois que eu já estiver colocando essa parte aqui, certo? Outra coisa que eu vou fazer agora, que é importante fazer dessa forma, porque é o seguinte, a cabeça geralmente eu faço assim, eu faço uma base da cabeça e depois eu vou preenchendo com alguns detalhes para fazer o rosto por cima. Tem pessoas que já trabalham da seguinte forma, eles já compram, ou então até fazem mesmo um molde do rosto e já vão tirando cópias daquela cabeça, até em outro material, até de resina já tem crânios, às vezes até o esqueleto todo pronto, como a Juliana Lepinay. Ela tem um esqueleto pronto, se não me engano ela até vende, é um canal excelente para quem quer aprender também. E ela vai simplesmente colocando a massa em cima daquele esqueleto e vai montando do jeito que ela quer. Da mesma forma eu sempre faço assim, eu pego, faço logo uma base da cabeça, enquanto ela vai secando eu vou fazendo outra coisa. Quando ela está seca eu vou lá, coloco os olhos e vou preenchendo com musculatura do rosto, né, no caso, e pele por cima.
certo? É muito mais fácil trabalhar assim do que você tentar modelar a cabeça inteira com a massa mole do jeito que está. Porque aqui a gente vai mexendo e quando você vai dando um detalhe ali, vai deformando outra parte. Então sempre aconselho tentarem fazer desse jeito, é mais simples. Como é que eu quero fazer essa cabeça dele? Eu vou dar uma olhada aqui. A gente tem duas opções de fazer uma cabeça. O que mais define o que você tem que prestar mais atenção, tem que planejar antes, é simplesmente como é que será a expressão. Você quer uma expressão com a boca aberta, mostrando os dentes, ou você vai querer uma expressão de boca aberta, por exemplo. Você pode dar uma expressão mais ou menos assim, você pode dar uma expressão mais agressiva, você pode dar uma expressão com a boca aberta, certo? Eu gosto muito dessa aqui. No caso, essa aqui que eu quero fazer, é bom que eu já mostro para vocês como é que é o processo, certo? A cabeça do Hulk, ele tem uma particularidade que na verdade é o seguinte, não só o Hulk, mas qualquer personagem, você quer dar a impressão de que ele é muito grande, reduz a cabeça. Não tanto, né? Não pode exagerar também. Mas a cabeça do Hulk, ela não é proporcional o Hulk dos quadrinhos, certo? O Hulk do filme, ele tem um pouco mais de proporção entre a cabeça e o corpo, né? Ainda é pequena a cabeça dele em relação ao corpo, mas a diferença é muito menor do que nos quadrinhos. Se for comparar, olha o tamanho da cabeça do Hulk em relação ao corpo, certo? Então, essa é a técnica que se utiliza para dar a impressão de que ele é mais monstruoso, reduz um pouquinho a cabeça. Como é que eu faço? Eu faço uma bolinha, vejo primeiro a proporção, e eu sempre faço isso, certo? Eu marco essa parte aqui é para ser a parte de trás da cabeça, e aqui é a parte da frente da cabeça. Então eu geralmente marco isso aqui e vou modelando o queixo aqui. Geralmente eu faço isso, certo? Aqui é sempre bom você ter uma ideia do centro. Isso eu vou aconselhar vocês a sempre darem uma olhada em outros vídeos específicos de cabeça. Eu não vou me ater muito a isso, certo? No momento. Eu quero fazer depois outros vídeos mais específicos de cabeça. Então, essa aqui é mais pra gente fazer um tutorial rápido, completo. E depois vai ser algo mais detalhado. Aqui, um pouquinho acima da metade, estou fazendo os olhos. E aqui, é como se eu tivesse dividido a cabeça em 3 partes. Essa parte aqui de cima vai ser os olhos, a parte daqui vai ser a boca. O que é que eu vou fazer? Fazer uma marcação aqui, como se eu estivesse fazendo a boca do boneco. E como eu vou querer a boca aberta, eu faço isso, certo? E aí eu dou o formato de dentro da boca, desse jeito. Um boleador desses ajuda muito. Então você vem segurando com o dedo aqui do lado de fora, você vai pressionando o lado de dentro.
Não se preocupe se deixar a boca muito grande, você pode simplesmente colocar mais massa, enxertar a massa lá dentro e preencher o que está faltando, certo? Mas é interessante que deixe um pouquinho vago para que a gente tenha condições de colocar os dentes lá dentro e depois a gente vai preenchendo o resto, certo? Fiz isso aqui, você está vendo que eu consegui um formato um pouquinho assim. E outra coisa, ela está um pouco reta, isso aqui não é problema, certo? Porque é o seguinte, eu vou preencher com massa aqui nas laterais. Você pode fazer, como eu disse, uma coisa já um pouquinho mais do formato do rosto. Você pode dar uma olhada em alguns outros vídeos. Eu não vou colocar nem nariz nesse momento, nem vou fazer formato do queixo agora. Eu quero deixar esse espaço aqui para que eu faça os dentes e preencha. Os dentes vão entrar bem aqui onde estão aqui. Isso aqui não é lábio, não é nada. Eu vou colocar os dentes aqui e vou preencher por cima com massa, certo? E a cabeça dele vai ficar um pouquinho maior ainda, porque isso aqui ainda vai ter as maçãs do rosto, vai ter a mandíbula aqui do lado, os músculos da mandíbula também, um pouquinho de massa para dar preenchimento, certo? Esse aqui é um formato da cabeça que é possível fazer. Fazer um outro modo aqui, rapidinho. Azul. Marquei o centro e esses dois espaços. Eu venho aqui com o boleador, faço a marcação dos olhos. Um pouquinho menor, eu aprofundo um pouco mais. Esse espaço dos olhos não tem problema ficar maior, na verdade é até melhor que fique bem maior do que os olhos que vão entrar aqui, porque você vai preencher com massa para fazer pálpebra, musculatura ao redor e tudo. E aqui você já pode fazer o nariz. Marquei aqui. Aqui, nesse trecho aqui da boca, a gente vai enxertar um pouco de massa. Outra coisa, se você olhar o nariz do Hulk, ele é um pouquinho menor também, na maioria dos desenhos. Aqui é bem pequeno o nariz. Pessoal, só para encerrar, vou fazer um outro vídeo aqui rapidinho, que para variar a câmera descarregou novamente. Então, finalizei aquela cabeça que eu estava fazendo e a outra que eu tinha iniciado, a
acabei colocando o cotovelo aqui em cima dela e desmanchei. Então eu tive que refazer aqui. Eu refiz já com uma prévia do nariz. Esse nariz aqui eu ainda conserto na finalização. Certo? Para não me adiantar muito, para não demorar muito aqui, é o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. O próximo vídeo eu já vou fazer as mãos, as duas mãos. Essa mão aqui vai ficar fechada, essa mão aqui vai ficar aberta, certo? Eu quero passar as duas técnicas que são bem diferentes, na verdade. Então, deixa eu ver aqui mais, sim. Outra coisa que eu queria mostrar, que não deu certo, isso aqui é o que eu já faço para adiantar os olhos. Eu tinha já massa de branco, faço várias bolinhas de tamanhos variados, como eu faço boneco de tamanho variado, então é sempre bom ter uma grande variação de tamanho. E você já tem a possibilidade de pintar se quiser, certo? Não sei se dá para ver aqui. Eu já pinto alguns, pelo menos, pinto de marrom, de azul, verde. Eu costumo pintar. Quando eu estiver fazendo, eu vou mostrar o processo inteiro para vocês. Eu pinto e passo verniz para deixar ele um pouquinho mais realista e até fácil de trabalhar, fica mais fácil também, certo? Pronto, beleza. Esse aqui é o resultado final de hoje, desse vídeo. O próximo eu vou começar a gravar agora. Provavelmente só vou conseguir editar e upar ele amanhã. Mas esse aqui eu vou colocar no canal agora. Valeu, galera.